nome é Fabiano Naspolini de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o primeiro episódio, número 1 de 2020, e a ideia aqui do podcast é a gente discutir um pouco sobre questões da minha experiência profissional, questões que envolvem o pessoal profissional, vamos dizer assim, onde a gente traz as experiências que afetaram, profissionalmente, tanto para as minhas subidas, para as minhas conquistas, como também para os fracassos, e isso sempre pensando no âmbito do game design, de projetos de jogos, e também das questões de produção, de empreendedorismo. A ideia é trazer aqui uma amplitude grande da minha vivência como game designer, por isso XP, de experiência mesmo, e também, claro, depois algumas recomendações. Mas a ideia do podcast é começar trazendo um pouco sobre a trajetória mesmo minha, e vocês vão ver que ao longo do ano aí vocês vão ter uma visão e vários insights e contribuições para vocês, e aqui no podcast é interessante sempre fazer isso, porque você tá me ouvindo aí, você tá apreciando, sabe? É como se eu estivesse aí conversando contigo, Essa que é a ideia mesmo, de fazer aqui essas pílulas que eu vou estar gravando toda semana com vocês, toda sexta-feira, publicando aí pra vocês. Então, espero que vocês curtam. E o tema do nosso primeiro podcast vai ser como é que eu descobri que eu queria trabalhar na área de produção de jogos, Ou seja, falar um pouquinho da minha trajetória inicial, como é que eu descobri que eu queria trabalhar desenvolvendo games e também no game design, propriamente, na parte de projeto de jogos, E eu acho que o primeiro passo que a gente tem pra começar essa história é da minha infância mesmo, Sempre vem aquela pergunta clássica, do o que você quer ser quando crescer, Primeira coisa que eu pensava sempre era ser professor. A primeira coisa que veio pra mim é isso, professor. Queria dar aula, não sei se é porque eu venho de uma família por parte de mãe de professores, Tem todas as disciplinas, se vocês imaginarem ali, tem matemática. Minha mãe era professora de matemática, no caso, Mas tem de história, geografia, química, física, pedagogia, Então, quer dizer, acaba que a gente tendo várias referências e vendo essa vez. Eu via minha mãe em casa trabalhando, dando aula, preparando aula, trabalhando de manhã, de tarde e de noite, porque professor ganha pouco, gente? No Brasil, então, ainda mais de escola estadual, pública, A educação básica ganha muito mal, Então, tinha que dar várias aulas em vários períodos para poder compensar e ter um ganho relevante. E eu vi muito essa vivência, e até a mãe dizia pra mim, não, vai fazer outra coisa da vida, que ser professor nada. Porque realmente, Mas só que eu gostava disso, eu gostava de ensinar, eu gostava de passar o meu conhecimento, eu gostava dessa relação, do ensino. Tanto que eu brincava de dar aula, entendeu? Brincava de dar aula, eu rolava dado, gente, dado, assim, ó, pra sair a nota dos alunos, tá ligado? Eu já todo esse lúdico, assim, de fingir que eu tava dando aula pra alunos, assim. E eu tô começando essa questão com vocês, assim, porque muita gente acha que eu queria ser desenvolvedor de jogos de cara, assim, e não foi assim que aconteceu, Outra questão que eu quis também ser quando crescer era escritor também, Escrever histórias, porque eu já gostava de contar histórias. Era muito comum, às vezes, eu pegar história em quadrinhos e eu não entendia, não sabia ler ainda, Eu pegava as imagens e contava pra minha mãe, sabe? Faz assim, conta ali, essa história aconteceu assim. Eu inventava da minha cabeça, vendo as imagens eu ia inventando. Até que o dia eu aprendi a ler, e aí eu pude desembaralhar aquelas letras e poder desbravar mais, Saber um pouco mais sobre a leitura. Que eu lembro dessa sensação quando criança, de quando era tudo muito embaçado, assim, eu não entendia o que estava escrito. E quando eu comecei a ler, eu fiquei fascinado. Nossa, agora eu posso ler os livros, posso, aprender. E claro que como a gente acaba lendo muito, a gente acaba vindo no pacote a questão de escritor. E foi assim que seguiu, Na verdade, nessa base de infância, E claro que também jogava bastante, gostava muito de jogar, Jogos sempre foi uma atividade que eu gostava muito mais do que até a atividade física mesmo, propriamente. Nunca fui bom em educação física. O professor de educação física me odiava. Como todo bom nerd, Educação física nunca foi a matéria que eu mais amava. Sempre tava devendo matéria e fazendo trabalhinho extra, basicamente. Mas daí depois essas perguntas voltam na nossa adolescência de novo, Porque tem aquela cobrança do vestibular, o que tu vai fazer, que faculdade que tu vai fazer. Pelo menos eu tinha muito essa cobrança, e aí eu primeiramente decidi fazer jornalismo. Porque eu gostava da escrita, eu gostava de comunicar. Apesar de ser muito tímido, muito retraído, muito envergonhado pra tudo, sabe? Sempre fui muito tímido, assim. Mas eu gostava de escrever, eu gostava de comunicar. Na verdade, o que eu percebo hoje é que não é porque eu era ruim de comunicação. Na verdade, eu tinha vergonha e medo do que as pessoas iam me julgar se eu me expusesse, entende? Esse era o meu medo. Não era uma questão basicamente disso. De não ser bom em público, vamos dizer assim, não saber lidar. Tanto que eu já gravo vídeo pro canal, faço um monte de coisa no Fábrica, E até como game designer mesmo, Eu preciso escrever, eu preciso passar ideias, e então é importante isso.
Só que eu acabei não abandonando, porque eu não queria ir pra Florianópolis na época, e o único lugar que tinha isso era na Federal de Santa Catarina. Eu tinha que estudar pra esse vestibular. Então daí eu acabei fazendo ciência da computação, que daí eu ia pra Joinville, meu irmão já morava lá, e eu moro em Araranguá, tá, gente? Pra quem não sabe, é uma cidade no extremo sul catarinense, litoral, e eu tava indo pra Joinville. Joinville é norte de Santa Catarina, litoral também, né, que dá uns 300 e poucos quilômetros, mais ou menos assim, de distância. E era a única chance de eu fazer faculdade pública mesmo, porque se eu fosse ter que pagar a faculdade, eu ia ter que fazer aqui por perto, porque a mãe não ia ter condições de estar me bancando. E mesmo lá em Joinville, quando eu morei, eu sempre passei bastante aperto financeiro mesmo, sabe? Porque era sempre um dinheiro muito contadinho, né? Sempre era aquele dinheiro muito contado. Mas daí eu fiz ciência da computação, fui lá fazer. Eu gostava de exatos, gostava da matemática. Não passei no primeiro vestibular, fui passar só no terceiro vestibular, porque eu ficava nervoso, eu não atinava a responder as perguntas. E aí, basicamente, eu fui passar só no terceiro vestibular, né? E aí, com isso, entrei na computação e fui fazendo. Fui embora, né, de Araranguá pra Joinville. Só que ao longo do curso, eu fui percebendo que eu sentia que exatas era legal, ok, mas faltava algo de humanas. Eu via, assim, muita cálculo, muita conta só, e tava faltando isso pra mim. Tanto que as matérias que tinha de humanas, às vezes, que era, tipo, ética, essas matérias, mas assim, eu gostava, porque era uma matéria que fugia um pouco desse assunto, né, do padrão. Só que com isso eu fui percebendo que, na verdade, assim, era legal programar, era legal fazer algumas coisas, mas tinha muita coisa que o curso como um todo, ciência da computação, eu não me identificava com esse curso. A verdade era essa. Eu não me identificava, tanto que chegou na terceira fase, eu liguei pra minha mãe dizendo que eu queria desistir do curso, que eu não quero continuar com isso aqui, não me identifico fazendo sistema de gestão RP, sabe? Programar ok, mas o resto não tá dando, entendeu? Daí a mãe pediu, por favor, fica. Daí eu acabei ficando. E aí foi nesse processo, depois de um tempo, em 2005 mais ou menos, que eu comecei, já tava assim, eu já tinha um start, às vezes de pensar em fazer games e tal, mas nada pensando em game design ainda. Eu até estudava já jogos, pedia pra professor fazer atividade de games pra poder ter um exercício de jogos, mas eu não tive nada de games. Até que eu conheci a área de game design, e daí com isso eu disse, nossa, essa área é interessante. E olha só, une a arte, une a humanas com as exatas. E aí eu disse, olha, é aí eu acho o caminho que eu tenho que seguir. Esse é o caminho que eu devo trabalhar. E foi nesse ponto que eu disse, eu liguei a ficha. É aí. Só que ainda assim, eu não me via ainda naquele curso de computação, sabe? O que eu queria aprender na computação eu já tinha aprendido, e tinha todo um tempo ainda de fases e matérias que não estavam mais me agregando em muita coisa, né? Por um tempo eu fiquei ali ainda no curso, mas depois futuramente eu acabei transferindo para o curso da noite, que é a análise e desenvolvimento de sistemas. Aí validei um monte de matéria e acabei terminando o curso lá. Mas sendo bem sincero pra vocês, basicamente só para ter o diploma mesmo, porque definitivamente não era um curso que como um todo me agradava, assim, sabe? Tanto que eu fui trabalhar uma época, fiz estágio e tudo na área, era com um sistema de gestão, e eu pensei assim, nossa, todo dia eu tenho que viver isso aqui? Não quero isso pra minha vida, sabe? Não quero, vou ter que dar um jeito, pensar, mas eu me formei, sabe? Porque ter um diploma naquela época significava que eu poderia estar apto depois pra poder dar aula. Porque todo lugar que eu buscava dar aula, eles falavam, tu tem já formação? Mas tu não tá formado ainda, então não posso te contratar. E aí sempre é uma barreira pra mim isso aí. Então eu disse, quer saber? Vamos terminar isso aqui logo. Aí eu estudo jogos em paralelo, porque, assim, na faculdade a gente não tinha nenhuma disciplina de jogos, tá? Teve um professor na faculdade, o professor Rogério, que ele trabalhava com jogos, e ele começou a dar material pra gente, ele deu uma disciplina lá de animação por computador, que na época eu não consegui fazer, porque depois ele saiu pra doutorado, mas os meus amigos tinham feito, falado da disciplina, que era legal, não sei o quê. E ele tem material de games, daí saiu um trabalho de conclusão de curso de um aluno que ele orientou que era de games também. Ele ficou, nossa, que legal, e sabe, aí a coisa deu um gatilho pra eu começar a estudar de fato game design. Eu comecei a estudar game design em 2006, tá? Daí fui estudando, trabalhando, fazendo as coisas. Fizemos um artigo, uma época até para SB Games, que não foi aprovado. Era um jogo de celular, para aquele celular das antigas, tá, gente? Não é esse celular smartphone de hoje, não. Aqueles jogos em Java, sabe? Daquela época, quem pegou aí, né? E aí, basicamente, a gente fez que era o Quiz Quest na época. Eu até deixo ele lá no meu portfólio como lembrança, porque ele foi, assim, o primeiro que... vamos tentar botar em algum lugar, entendeu? Pra fazer acontecer. E ele é super simples, né? Um jogo bem básico, mas que dava muito trabalho pra fazer aquilo e... foi interessante, sabe? Foi a experiência que me despertou para a área de games mesmo. E depois daí foi indo, né? Daí profissionalmente foi evoluindo. Eu considero assim que 2007 foi o ano realmente profissional mesmo, né? Que começou, e pela empresa 2009, que depois eu tive estúdio, que eu vou contar isso pra vocês aqui ao longo dos podcasts, né? Mas agora nessa questão que eu decidi do desenvolvimento de jogos e do game design, que eu comecei a perceber isso, gente, aí eu percebo o que eu queria ser, como crescer. Lembra que eu falei que eu gostava de jogar jogos na infância, essa questão? Aí eu penso sobre isso.
Porque, olha, eu gostava muito de jogar também. Então, quer dizer, e foi a última coisa que eu pensei em querer ser como crescer, né? Mas o que eu comecei a perceber é que eu poderia ser um desenvolvedor, poderia ensinar isso pros outros também, né? E ainda escrever histórias, porque tu acaba mexendo com narrativa quando trabalha com games também. Então, ou seja, todas as minhas coisas que eu gostava, eu podia unir numa coisa só. Isso era fantástico pra mim, né? E aí eu vi essa grande possibilidade de, não, é isso que eu quero ser game designer, eu quero ser projetista de jogos, até porque a gente como game designer no início acaba sendo producer, acabava sendo roteirista, acabava sendo tudo, né? Não tinha como ser uma coisa só. E aí foi aí que eu percebi essa necessidade. Daí teve esse incentivo desse professor, tanto que ele levou a gente para evento em Blumenau, tudo, pra gente ir lá aprender mais, aproveitar essas, né, as experiências, ter contato com palestrante. Apesar que o palestrante não foi muito legal com a gente, o palestrante deu uma pisada na gente, foi até meio arrogante, assim. Mas basicamente não me desanimou, sabe? Porque assim, gente, na vida vocês vão encontrar gente que vai te dar um up, como foi esse professor. Como vai ter gente que vai te pisar em cima e te dizer que não vai dar certo e que vai te jogar pra baixo. Vai ter mais gente, aliás, que vai te dizer pra te jogar pra baixo do que pra te ajudar, tá? E isso ao longo dos podcasts, contando essas experiências que eu tive, vocês vão perceber isso. Que é muito mais gente jogando pra baixo do que pra cima. Mas assim, eu percebi o game design, sabe? E aí eu comecei a estudar e naquela época, material em inglês era só o que tinha. Não tinha material em português, cara, nossa, era raríssimo ter que encontrar material em português. Livro, então, nem existia livros em português, assim, né? Isso aí era uma coisa fora de questão, sabe? Mas tinha já publicações fora, né, sobre a área, até porque lá fora a área já é muito consolidada. E aí começamos a estudar esse negócio, e daí nesse processo de faculdade, estudar games, a gente teve uma disciplina de empreendedorismo, que foi com um professor muito legal, que pra mim, assim, eu tenho uma admiração muito grande, que foi o professor Giancarlo, e que ele despertou esse lado na gente de ser empreendedor, de buscar realizar as coisas. Porque assim, gente, uma coisa que vocês têm que ter claro é que ser empreendedor não é ter empresa necessariamente, é você aprender a projetar, planejar, botar meta e realizar aquilo que você se propôs, né? Se você tá fazendo isso, você é empreendedor, né? O cara que tem empresa, ele é basicamente é um empreendedor que tem uma empresa, né? O empresário, né? Ele é um empreendedor que tem empresa. É só isso. Então, assim, a gente acabou fazendo plano de negócio, toda aquela coisa de empreendedorismo na sala. E, primeiramente, não foi nem de games, não. Só que daí a gente teve essa ideia, daí a gente pediu pro professor pra voltar pra fazer a disciplina de novo, pra fazer o plano de negócio daí do estúdio de games que a gente queria criar. Isso foi em 2007. Cara, 2007, fazer esse tipo de coisa era quase impensável, assim. Não tinha a quantidade de facilidades que tem hoje, sabe? De formação, de conteúdo, de desenvolvedores, de ferramentas, de material em português. Era uma coisa muito, assim, era desbravar mato mesmo, sabe? Tinha bem poucas empresas, assim, na área. Era outro universo, sabe? 2006, 2007, gente, era outro universo completamente diferente do que nós temos hoje. E às vezes eu vejo o pessoal perguntando no fábrica, dá dinheiro, não sei o que, cara. Vocês estão já pegando uma época que já teve um crescimento, já tá começando a acontecer mais coisas. Não, vocês não têm ideia do que era aquela época. De facilidades de mexer em motores. Quando eu vejo Construct, esses motores aí, com a facilidade de desenvolver as coisas, gente, Unity mesmo, propriamente, cara, isso era uma coisa impensável naquela época. Era muito mais complicado, muito mais penoso, sabe, a produção. E assim a gente fez plano de negócio. Esse professor foi um padrinho da empresa por um bom tempo nosso, assim. Que o padrinho é tipo a pessoa que apoia, né? Dá orientação também quando a gente precisa. E ele ajudou muito a gente até a embasar, porque assim, dentro da universidade tinha o que a gente chama de incubadora de empresas. O que é isso? Vamos supor que tu tem uma ideia de negócio e transformou ela num negócio. Só que tu precisa de apoio para fazer a realização. Então, o que acontece? As incubadoras de empresas, elas têm ligações geralmente com universidade, com coisas assim, para pegar esses projetos bem embrionários de startups, de empresas iniciantes, né, de tecnologia principalmente, para ajudar nesses primeiros passos a fomentar e fazer acontecer, vamos dizer assim, né? E a nossa faculdade, a UDESC, ela tinha isso. Uma ligação com na época, na Softville, né? Que era a incubadora tecnológica. E aí nisso a gente apareceu um edital lá, a gente daí botou o projeto da empresa e fizemos uma banca, participamos de banca, com um monte de gente avaliando a gente, criticando e vindo, né? E a gente acabou sendo aprovado. Só que daí a gente entrou num estágio que a gente chamava de pré-incubação, né? O que é uma pré-incubação? É você, basicamente, você não tem ainda uma empresa montada, você tem só uma ideia de inovação de produto, mas você ainda não tem produto, não tem ainda o modelo de negócio montado. Então daí, basicamente, você entrava dessa forma e aí por até 2 anos tu ia modelando isso, né? Tu ia moldando esse modelo, vamos dizer assim. Então a gente entrou, assim, bem perdido, gente. Assim, ó, o que a gente sabia era a parte técnica de desenvolver jogo para celular.
né, na época, assim, e a gente não sabia nada de negócio, mas nada mesmo, assim, sabe? A gente estava bem perdido nessa parte, assim. Mas a gente entrou na cara e na coragem, fomos aprovados e, com isso, cada um assumiu um papel na empresa, né? Então eu fiquei já com a parte de game design, porque eu já tava botando em prática estudando. Aí teve meu outro sócio que ficou com a programação. E tinha um outro meu que sabia desenhar e aí ele entrou com essa parte de desenho. E assim foi. Fundamos a Cell Jogos Eletrônicos na época, né? E aí, a gente virou meio que a notícia da faculdade, né? Porque a gente basicamente virou a referência de games lá da faculdade. Ninguém mais mexia com isso. Todo mundo queria saber o que tava rolando. Eles montaram um estúdio de games, sei o quê. Cell, jogos eletrônicos. E era Cell de Cell do Cell mesmo, tá, gente? Não é Cell de celular, tá? Era o Cell lá das estrelas, tá? E aí a galera ficava muito curiosa, querendo saber. E assim foi o início nosso, sabe? Então, o game design foi surgindo como consequência de estudar desenvolvimento de jogos. Depois veio da minha infância de gostar de jogar jogos. E assim foi levando essas questões de coisas que não deram muito certo na faculdade, da minha escolha na faculdade, e que foram me levando ao game design propriamente. E que eu fui vendo que essa era a minha vocação de fato, sabe? E isso é importante pra gente perceber que a gente consegue trabalhar com isso, vocação, ter vontade de trabalhar também, e foi importante pra definir o meu traço e a minha destino, né? E aí, com essa abertura da empresa, vieram novos desafios, porque basicamente, cadê produto? Nós não tínhamos produto, nós não tínhamos jogo, então a gente tinha que começar a pensar em produzir um game pra poder vender e poder fazer a empresa acontecer, basicamente. Mas isso aí já é assunto para outro episódio. Até essa questão de game design, gente, você pode ter acesso lá ao meu e-book Segredos dos Projetos de Games Viciantes. Se acessando fabricadejogos.net, tem lá o e-book gratuito para te baixar e aprender mais comigo e entender um pouco mais das boas práticas de game design que eu aprendi aí ao longo do tempo. Tá certo? Mas sobre esse episódio, gente, como é que foi seu início na área, hein? Conta pra mim, que caminhos errados ou certos você foi tomando? Você pode comentar no YouTube, pode comentar também no nosso Instagram com a hashtag GameDev, que eu vou gostar de saber que você tá ouvindo meu podcast. Marca lá a gente e comenta lá que vai ser legal pra gente trocar uma ideia. E nesse primeiro episódio aí, você também já tem um pouco aí sobre essa experiência minha, tá certo, gente? Espero que vocês estejam gostando dessa história. E no próximo episódio aí, nós vamos falar um pouco sobre o primeiro produto da minha empresa, da Cell Jogos Eletrônicos, junto com outros sócios, as experiências que eu tive. Eu quis fazer um novo GTA e não deu certo, e um monte de coisa aí que vai vir por aí. Tá certo, gente? Muito obrigado, gente. Vão lá no fabricadejogos.net e aproveitem os materiais, baixe e-book gratuito também. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio aí com mais pilas e aprendizado no Game Design XP. Até o segundo episódio, gente. Falou!